Deixa eu parar a tela aqui. Deixa eu já estrear com o dado do Felipe Nunes da Quest, que é este aqui, ó. O Lula, ele melhorou no segundo bloco e piorou no terceiro, segundo o levantamento aqui da Quest. Quem quer começar falando? Bom, o debate terminou, né? Agora a gente pode analisar com bastante tranquilidade. Eu quero começar sugerindo. Eu quero começar sugerindo para começar pelo Nassif, porque o Nassif estava certo. Ele falou que era 3 blocos, você falou que era 4. Verdade, então, verdade. Porque estava certo. Nassif. Eu acho que faltou a hipocrisia do Bolsonaro perante aí ela é revelada pelo tanto de religiões que ele tem. Ele acusa o Lula de ser contra as religiões, invoca lá o cara da Nicarágua. Agora, você tem as agressões a Aparecida aí, que são dessa semana. Ele se declara católico, ele foi batizado no Jordão, virou evangélico, tem 3 casamentos. Ou seja, você já defendeu o aborto lá atrás e hoje é contra. Então, você tem toda uma hipocrisia do Bolsonaro que não foi explorada. O Lula ficou muito preocupado em se defender das inverdades aí do Bolsonaro e não foi em cima dos vícios do Bolsonaro. Ou seja, tanto que quando você pega o resultado final aí desse último debate, desse último bloco, você tem mais rejeição para o Lula. O Lula teve 61% de rejeição contra 49% do Bolsonaro. Então, o ponto central que faltou ali, isso aí, desde o começo, eu achei que a campanha do Lula já tinha claro isso, o personagem principal é Bolsonaro. As mentiras do Bolsonaro são a maior arma do Lula. A hipocrisia do Bolsonaro é a maior arma do Lula. Agora, não houve um preparo adequado aí, principalmente nesse terceiro bloco aí, para expor essa hipocrisia. Gente, o cara acusa o Lula de ser contra a religião na semana em que os bolsonaristas começam a xingar. Você tem live aí de candidato, organizador aí ligado ao Tarcísio de Freitas aí, xingando o arcebispo de Aparecida. Você tem bolsonarista bêbado lá querendo invadir a igreja lá. Então acho que faltou essa questão. Você tinha que expor o Bolsonaro, já foi dito aí por um assessor daquele marqueteiro do Lula lá atrás, aí, o Duda Mendonça, que o maior personagem do PT é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro ficou poupado, mentiu o que pôde, aí jogou você joga aquele jorro de mentiras que não dá tempo de debater. Não, e a gente viu que quando o Lula ia para cima, que foi no segundo bloco, que ele foi muito para cima, a avaliação dele melhora também. Né? Então, alguma coisa, né? O Lula não quis entrar muito nesse embate direto. Na verdade, era quando crescia, quando ficava mais interessante. Teve um momento que eu confesso para vocês, o Bolsonaro, ele encostou no Lula, acho que ele queria abraçar o Lula. O Bolsonaro, ele tem uma fixação no Lula, né? Você vê que ele estava no momento ali que eu falei, esses caras vão se abraçar aqui, o que a gente vai falar depois disso? Foi engraçado. Vamos lá, Álvaro, o que você achou? Tem que ligar aqui, peraí. Você que liga, querido, o áudio. Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura que a gente sempre adverte aqui. Com quem eles estavam falando? Então, assim, Bolsonaro estava falando com os bolsominions. Então, se ele falar que na Nicarágua o pessoal enfia cotonete no nariz e tira pela garganta, vão acreditar. Se ele falar que o povo anda plantando bananeira porque amputam as pernas dos que não são cristãos, eles vão acreditar. O que ele falar vai ser verdade. Então, para esse público, não importa o que ele diga. Resta saber se o que ele está falando com esse público vai repercutir com o público que pode decidir a eleição. Essa é a questão. E me parece que o Bolsonaro ele replicou todas as falas de 2018. Esses últimos 7 minutos que ele teve foram 7 minutos de reprise da eleição de 2018, em que fica falando de Venezuela, Cuba, Bolívia, Chile. Ele não se dá conta que ele é o presidente da República. É como a Damares, que denuncia crianças que são abusadas brasileiras sexualmente e ela não se dá conta que ela é ministra de Estado.
que o presidente da República disse que ele tinha consciência. Então, me parece que eles estão descolados de entender que eles presidem a República. E quando eles criticam o mundo, o Brasil não, todo mundo, menos o Brasil, fica esse questionamento. Tá, mas e para o nosso país? O que vai ser proposto? Acho que o Lula se perde quando fica debatendo petrolão. Ele tinha que ser incisivo e falar assim, olha, PL e PP são os dois partidos de maior corrupção no petrolão. Isso foi investigado, apurado, e são os partidos da sua base governista. Eu não vou mais debater isso, você se entenda com seus apoiadores, assim como você pode se entender com outros apoiadores. Eu acho que isso faltou, mas de qualquer maneira, o que o Lula fez? O Lula comunicou com esse público que orbita na dúvida. Ele falou com os ciristas, falou com os tebetistas, nem sei como é que a gente vai falar, simonistas, com os simonais, né? Falou com este público. É esse público. Primeiro, imobilizar os 48,5 que ele tem, ele não pode radicalizar. Esse assunto, difícil de se inverter, falar, não, agora ganha simpatia. O capitão ganhou minha simpatia. Ele tem que mobilizar os 48,5 e tem que avançar 1,5. Então, como que ele avança esse 1,5? Conquistando o público do Ciro e da Simone Tebet. Da Simone parece ser mais fácil do que do Ciro. Então, da Simone, ele fez o discurso do quê? Do agronegócio. Qual o discurso do agronegócio? O bom agronegócio. Gente, quem não invade terra indígena está preocupado com indígena? Poxa, eu sou indígena. Não está. Ele não está preocupado com indígena, certo? Agora, quem que está preocupado com indígena? Quem ocupa a terra indígena, quer se expropriar dessas terras. Então ele está comunicando com esse público. E, de alguma forma, ele pode trazer alguma conversão. Quando ele fala de Amazônia e da queimada, ele está falando com quem? Ele está falando com aquele brasileiro que gosta de ler propostas. Desculpa se eu estou me alongando, mas aquele cara que abre o jornal, lê, fala, olha que absurdo, nossa, o que está acontecendo? E ele quer falar o quê? A minha Amazônia. Então, acho que ele se comunicou com esse público. Acho que, assim, foi bem. E a gente também espera do craque exatamente o quê? Que jogue um bola. Ele não foi o Ronaldo em 98 na final da Copa. Álvaro, deixa eu só pedir para você aqui. Olha, saiu uma. Estamos recebendo aqui o Leonardo Avritzer, vai trazer aqui muitos dados importantes para a gente. Tem aqui, acabou de chegar esse print para mim de uma pesquisa. Olha só, Polister Graph, resultado parcial da pesquisa qualitativa Atlas Intel sobre o debate na Band. Quem está vencendo o debate? Lula 52,6, Bolsonaro 31,6. Isso aqui deve ter sido uma parcial. Depois a gente traz mais detalhes aqui. Deixa eu pedir vênia para Haroldo e Horta para receber o Leonardo Avritzer. Avritzer, qual o primeiro balanço que você fez aí desse debate? Querido Leonardo Avritzer, professor da Federal de Minas, né, Leonardo? Estou enganado, não? É isso. E o diretor, enfim, coordenador geral ali do Observatório das Eleições. Então, Conde, eu acho que foi um debate que não fez muita diferença no posicionamento das pessoas. Ninguém nocauteou o outro. Ou talvez o Lula tivesse chance de nocautear o Bolsonaro, mas ele não conseguiu fazê-lo. O Bolsonaro tinha que, na verdade, se mostrar como uma pessoa controlada, que sabe dados, entende certas coisas. Fez, né, pelo menos um dever de casa melhor do que no debate da Band do primeiro turno, né? Achei que os jornalistas fizeram pouca diferença. As perguntas, em geral, não foram boas. Achei que, na verdade, a pergunta de jornalista melhor foi da Vera Magalhães, mais clara, mais bem elaborada. Pergunta da Patrícia Campos Melo, pergunta do José de Souza, achei mal formuladas. Uma delas ele nem respondeu, né? Depois, acho que a do Josias, aproveitou para se explicar sobre pedofilia e depois acusou o Lula de não ter respondido, né? Agora, o Lula deixou muitas coisas do Bolsonaro sem resposta, né? Esse foi o problema mais grave da atuação dele, é que ele não respondeu bem coisas que ele tinha que ter falado. Tinha retomado a questão do Fachin, quando ele foi acusado ali do Fachin ser amigo dele. Ele tinha que ter respondido melhor a questão da Amazônia, quando o Bolsonaro mentiu sobre isso, né? Então, ali eu acho que foi o orçamento secreto, né? Também ficou muito mal colocado por ele. Ele falou que ele ia acabar com o orçamento secreto, mas fez toda uma explicação. O Lula estava pouco objetivo e
tentou ser. Claro que isso é uma estratégia da campanha. Provavelmente, a campanha do Lula achou que o Lula devia ser mais presidenciável, apostando que o Bolsonaro seria menos. Mas, na verdade, ele acabou sendo presidenciável demais e não insistir em certos pontos, né? Orçamento secreto é um problema constitucional, e aí ele fala de 13 deputados do PT que receberam recurso do orçamento secreto, né? Não é suficiente, né? Na verdade, ele tinha que ter mostrado quem são os deputados que recebem o grosso do orçamento secreto, são deputados do Centrão que votam alinhados com o governo, né? Então, Avritzer, deixa eu só te pedir, segura aí um pouquinho, porque o Johnny Negreiros está ao vivo ali. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma impressão aqui. O Lula deve estar falando. Eu não estou conseguindo ativar o som. Alô, Conde, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas Conde, tá me ouvindo? travando um pouquinho. Sim. Tá uma confusão aqui, eu tô tentando, o áudio não vai pegar, mas o Lula tá dando entrevista coletiva aqui, o pessoal da organização disse que alguém não ia falar, então eu acredito que seja o Bolsonaro. O Lula tá falando por aqui. Tá travando um pouco a sua entrada aqui. Eu vou tirar você um pouquinho, querido Johnny, porque senão não vai dar para a gente ter rendimento aqui. Essas imagens, na verdade, estão chegando. Eu vou colocar a imagem aqui, lá da geração deles mesmos, para a gente saber, ver a expressão, né? Olha o Ricardo Amaral ali do lado do Lula. Ver a expressão deles, né? A Janja estava super feliz aqui e tal. A gente não pode colocar o som, mas pelo menos as imagens a gente pode passar aqui. Então, voltando para o Avritzer, para você concluir ali, olha a Gleisi Hoffmann ali, o pessoal está bem, né? Acho que é sensação de dever cumprido, vamos dizer assim. Não foi um golaço, mas também não foi uma bola na trave. Avritzer, para concluir. Então, acho isso. Não foi um golaço. Bolsonaro ficou com 5 minutos no final. Lula administrou o tempo dele mal no último bloco. Mas aí o Bolsonaro resolveu falar para a bolha. Falou sobre Nicarágua, falou sobre Venezuela, falou sobre ideologia de gênero. Falou aquelas coisas que certamente não é aquilo que os indecisos estão querendo ouvir. Então, acho basicamente isso. O Lula fez o dever, né? Respondeu bem, tem bons pontos. Agora é isso, cada campanha vai usar nas redes. Vamos ver quais vão ser os desdobramentos aqui. Leonardo, você pode ficar mais um pouco aqui com a gente? Posso ficar mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho com a gente. Basicamente, eu acho que é isso. Cada uma das campanhas tem o que usar. Bolsonaro teve uma semana complicadíssima. Começou com o problema de Aparecida e acabou com esse problema da pedofilia. Ele precisa reestruturar a campanha dele, senão a diferença vai aumentar nessa próxima semana. E se a diferença aumentando, a chance é da campanha dele não conseguir mais recuperar. Mas se ele conseguiu, pelo menos, não ser nocauteado nessa eleição, nesse debate, entrou preparado. A história de que ele não estava se preparando era mentira, né? Entrou preparado, sim, tinha dados, tinha uma estratégia para o bloco no qual ele iniciou. Na verdade, cada um deles fez a mesma estratégia, Bolsonaro um pouco melhor no primeiro bloco, que você tem que mudar a pauta do tema que não é favorável a você. Lula começou com a universidade e pandemia, 2 temas péssimos para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, lá pelas tantas, tentou mudar e conseguiu tirar o debate desse ponto. O Lula conseguiu tirar o debate do Petrolão no terceiro bloco, mas ele demorou um pouco mais do que ele deveria em conseguir fazer isso. Leonardo Avritzer conosco. Nassif está colocando uma imagem aqui do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia acabou de postar, né? O Bolsonaro disse que ele criou o orçamento secreto e ele postou um vídeo dizendo que não foi ele. Nassif, você só deixa eu passar para o Haroldo primeiro? Ou você quer falar agora rapidinho? Não, eu queria colocar o vídeo. Você quer colocar o Maia? Vamos colocar o Maia, então. Dá o play aí para a gente ver a fala dele. Mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate. Tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que, efetivamente, o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né? Não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam
recebido, né? Quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Tá aí o Rodrigo Maia, o Álvaro voltou aqui, eu já me perdi. Deixa eu só falar, vou Depois pedir eu falo, não. mais uma vez falas mais breves. E na fila aqui estão, acho que está o próprio Álvaro, né? Mas vai Haroldo, que eu já tinha passado a palavra para ele. Vamos, Haroldo, Álvaro e Horta e Eliara. Vamos lá, gente. Haroldo. Eu acho que esse foi o pior bloco para o Lula, né? Evidentemente, teve a questão do tempo. Quando o Bolsonaro ficou sem fala, o Lula não conseguiu jogar a palavra para o Bolsonaro. Né, tipo, ele tinha que ter virado para os apresentadores e falado: olha, acabei minha fala, o tempo é dele agora. Né? Eu acho que o Lula perdeu um pouco o time e isso resultou nessa fala final, que paradoxalmente, acho que a avaliação de que ele não só ele fala para a bolha, mas ele fala coisas encadeadas, assim, muito sem sentido, que fala com pouca gente. Então, o que melhorou um pouco a situação do Lula nesse debate foi essa fala longa e desconexa do Bolsonaro, que, como foi observado, fala só para a rede, para o grupo dele. Mas o Lula deixou a história do Petrolão ir longe demais, né? O Lula precisa pôr um fim nessa história. Eu acho que ele precisa, em algum momento, dizer: chega disso, eu já passei 580 dias preso, eu fui solto, eu fui absolvido, e se você quiser falar sobre isso, você vai falar sozinho. Eu vou falar sobre isso quando o jornalista perguntar, quando o povo perguntar, mas não para você. Acho que tem que ter tem que falar alguma coisa assim muito firme, sabe? Tipo, para você eu não respondo mais sobre isso. Para quem quiser perguntar, eu respondo, eu não tenho medo. Mas para você não, porque você não é sério ao tratar da Petrobras. Aliás, você falou de Petrobras, eu não falo com você, eu falo só com o povo. Tá aí, Haroldo. Álvaro. Eu penso que essa questão da Petrobras, na verdade, deve existir uma chamada para explicar o que é o petrolão, mensalão, etc., e mostrar que os dois partidos que mais arrecadaram dinheiro em esquema de corrupção, apurado pela Polícia Federal, independente do governo Lula, era uma base aliada de dois partidos, PL e PP. Por acaso, o partido do presidente e o partido do chefe da Casa Civil. Quando isso for dito, pronto, acabou. Você põe a granada lá, tem que fazer do mesmo modo, que é feito, por exemplo, com o debate com relação a se come carne humana ou não. Olha, discuta aí vocês que vão debater se come ou não come, e nós aqui vamos falar da cultura indígena. A gente não quer saber desse sujeito. Esse sujeito, ele come a nossa carne todo dia. Uma coisa nesse sentido. Agora, eu queria falar, não é um trekking, não é um instituto de pesquisa, é talvez uma fala carinhosa também à militância. Me ligou agora, por isso que eu saí. Me ligou agora uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, respeito e admiração, mas é uma pessoa muito conservadora que votou no Bolsonaro em 2018. E agora me liga para dizer assim: olha, eu só tenho uma coisa a dizer, inegavelmente o Lula ganhou. O cara tem que estudar muito história do Brasil, do mundo, da galáxia para entender o que ele falou de Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Bolívia. Ele não vai entender, ele vai reproduzir, mas ele está falando para aquele pessoalzinho lá que vocês chamam de gado, né? É curioso porque ele não sabe nem direito os termos utilizados, chamam de gado, né? Isso mesmo. Aí ele falou: pois é, olha, falar de aborto sem saber direito se ele é a favor ou contra, ele é uma confusão, é um anacronismo. O Lula foi calmo, o Lula foi bem, passou pelos assuntos que precisava e ele falou a mesma coisa. Só achei que não tinha que ficar explicando muito para quem não entende do petrolão. Ai, meu Deus do céu. Olha quem tá dando coletiva do lado do Bolsonaro. O juiz imparcial. Não tem nenhum caráter, pô. É o juiz imparcial. É mole. Vocês acreditam nisso? Fernando Horta. Então, gente,
Eu não gostei da segunda parte do debate. Acho que o Lula na primeira parte foi muito bem, e na segunda parte ele não foi bem. Eu concordo quase com tudo que o Avritzer colocou aqui. A nossa vantagem, a nossa sorte é que o Bolsonaro, dando tempo a ele para ele falar, ele não consegue falar. Ele se enrola, ele não sabe como sair dos grupos que ele conversa, quem coordena esses grupos sabe quem acompanha esses grupos sabe que ele não saiu 1 milímetro da bolha dele, né? E que isso efetivamente era necessário ele fazer para conseguir os votos que ele precisa de alguma forma para tentar mudar o cenário da eleição. Agora, foi sorte isso. Eu acho que o presidente Lula não teve os dados suficientes para entrar de cabeça nessas questões, na questão do mensalão, do petrolão foi muito ruim, e acho que o presidente geriu mal o seu tempo, né? Porque tem momentos em que você não precisa efetivamente ficar falando e falando, você tem que ser incisivo, passar a pergunta para o outro, até porque a gente sabe que o grande problema de Bolsonaro é falar. Então, quanto mais deixasse ele falar, mais coisa nós teremos para pensar ali e poder realmente estabelecer uma comunicação um pouco melhor. Eu não gostei. Agora, por sorte, no final, o presidente teve um direito de resposta que lhe foi dado, que de alguma forma compensou aqueles 5 minutos de fala desconexa do Lula, e ele conseguiu de alguma forma trazer alguma coisa para cá. Eu não gostei do debate. Agora, é indiscutível que a diferença entre um e outro é abissal, né? E acho que as pesquisas estão mostrando aí, tem pesquisas de opinião aí já dizendo que Lula parece que foi visto como vencedor. Eu acho que o debate, né, dessa coisa da linguagem, né, é muito performance, né, mais do que o próprio sentido, né. O Bolsonaro ele consegue passar, né, como se ele tivesse segurança do que ele está falando. Então, em alguns momentos ele parecia estar superando ali o Lula, e o Lula cuidadoso, tal, né. Muito o Lula tem uma lealdade às próprias ideias, então ele hesita, né. Ele pensa, ele enrola, ele não responde algumas coisas, ele deixou de responder várias coisas ali também, naqueles formatos antigos de debate, né? Que o cara perguntava uma coisa e você respondia outra, né? Enfim, foram momentos delicados, mas é aquela coisa, acho que é 0-0. O Leonardo Avritzer pediu para sair, eu ia passar para a Eliara agora, se a Eliara Não, pode quiser, se passar ela para for ficar, Eliara. mas pode passar para a Eliara. Então vamos lá, vamos ouvir a Eliara e depois o Léo fala, o Leonardo fala. Não, rapidinho aqui, boa noite, gente. Eu acho que o debate não foi muito legal. No primeiro bloco, o Lula estava melhor, mas, enfim, eu acho que um ponto aí muito importante, já que você estava falando, Conde, em performance, né? Eu acho que a campanha do PT precisa entender que Bolsonaro é um cara cínico, que mente. Ele não vai responder a nenhuma pergunta, não há condições de fazer um debate com ele. E a campanha do PT precisa treinar Lula para isso. Lula não pode ser... É claro que é muito difícil, qualquer um de nós ia perder as estribeiras ali, mas, né, eu acho que é preciso ter um treinamento, porque, de fato, Bolsonaro é extremamente cínico. Ele não respondeu a nenhuma pergunta, ele mentiu, tudo que ele mente em relação à religião, em relação a banheiro unissex, todas as fake news foram, de novo, levadas ao debate, né, ele falou de todas elas, e ele pegou, de fato, ele fez a provocação. É a cartilha do Steve Bannon, de novo, né? Eu acho que precisa ter uma leitura aí dessa cartilha, a cartilha do Steve Bannon, a cartilha do MBL, de novo, de fazer a provocação, né? De ser bastante cínico. E ele é muito cínico e ele traz os temas e acaba capturando o Lula. Agora, uma coisa interessante, o movimento aí nas redes, por exemplo, a questão da Marielle, quando o Lula joga no colo ali no primeiro bloco, ele traz a questão da Marielle, joga no colo de Bolsonaro, teve uma repercussão muito boa nas redes, né? Foi bastante retuitado e comentado, e houve alguns desmentidos já, né? O Observatório do Clima, por exemplo, já desmentiu as coisas que Bolsonaro falou em relação à Amazônia, ao desmatamento, enfim. E o tweet de Lula também sobre Bolsonaro, sobre a live que Bolsonaro fez, né, nessa madrugada, e ele não citou o assunto, né, mas insinuou qual era, foi também, teve bastante repercussão, mais de 2.000 curtidas em menos de 3 minutos. Então, os temas que Lula coloca, quando ele coloca essas questões-chave no colo de Bolsonaro, isso tem uma repercussão que é uma repercussão muito positiva nas redes, né? E em alguns momentos ele coloca isso, eu acho que é importante que ele traga, né, para os próximos debates
e que saiba que Bolsonaro é esse personagem, né? Que tem essa performance, que é uma cartilha antiga, essa cartilha não é nova, mas ele estava muito bem preparado, né? E estava bem preparado, né, em relação a isso, enfim. Avritzer, você tem essa mesma percepção? É o Avritzer mesmo, né? Eu não errei, não, né? Você tem essa mesma percepção? Não, acho que a Eliara colocou pontos importantes. Eu acho que nós ainda estamos aquém no formato debate, ou seja, acho que o formato debate, quando um candidato é o Jair Bolsonaro, tem que ser diferente. Por exemplo, os jornalistas tinham que ter 30 segundos, 1 minuto, para comentar as respostas dele, sabe? Isso teria feito uma grande diferença. Ele se deu bem no bloco de jornalistas, porque o princípio do bloco de jornalistas é que a gente pode responder qualquer coisa. Né? Se você for o último no bloco de jornalistas, você responde qualquer coisa. Então, realmente, a gente ainda tem um problema de formato, essa é a primeira questão. Segunda coisa, também concordo. Avritzer, deixa eu só pedir um favor para você, porque o nosso repórter, que está lá nos estúdios da Band, vai fazer uma entrada rápida aqui com a gente. Fala, Johnny, tudo bom aí, querido? Tudo bem, Conde. Apenas para atualizar o pessoal, os dois candidatos já deixaram os estúdios aqui da Bandeirantes. A imprensa teve alguns minutos ali com o Lula e com o Bolsonaro. O Lula parou para falar, respondeu algumas questões, mas interessante foi o candidato Bolsonaro, e ele estava ao lado do Sérgio Moro, acredito que vocês tenham transmitido aqui para todo mundo, e ele se esquivou das perguntas sobre a Polícia Federal, porque vale lembrar que ele deixou o governo Bolsonaro em abril de 2020 alegando interferência do governo Bolsonaro na Polícia Federal sem critérios técnicos, palavras do Sérgio Moro. E aqui na saída eu tentei perguntar, o Sérgio Moro acabou tropeçando numa grade, e eu tentei perguntar: Moro, é verdade, o governo Bolsonaro de fato interferiu na Polícia Federal? E ele olhou com uma cara não muito boa e não quis responder. E por enquanto o clima aqui foi bem tranquilo, os convidados dos candidatos se portaram bem, em alguns momentos indiretas, um grita de um lado, outro grita do outro, mas dessa vez eles colocaram uma divisória entre os candidatos dos dois partidos, e então não houve uma confrontação direta, eles nem tiveram oportunidade para isso. Tá aí o Johnny Negreiros, fantástica cobertura aqui do GGN, todo o pool aqui da Democracia. Johnny Negreiros, diretamente dos estúdios da Band. Obrigado, Johnny. Parabéns aí pela cobertura, hein? Valeu. Programa, super pessoal. Abraço. O Johnny trouxe uma coisa interessante, eu vou devolver para o Leonardo, que assim, foi tudo bem, né? Não teve nenhum contratempo, né? Que nem as eleições do primeiro turno, né? Elas ocorreram, pronto, acabou, passou, e ninguém, enfim, não nesse momento morreu. Mas diga lá, Leonardo. Não, fechando só isso. Então, acho que o bloco dos jornalistas acabou sendo o menos produtivo. O terceiro bloco, volto a falar, isso que também já foi comentado por outras pessoas aqui, o Lula administrou mal o seu tempo, o Bolsonaro não soube usar. Na verdade, a melhor estratégia para o Lula é tentar forçar o Bolsonaro a falar mais sobre os temas polêmicos. O Bolsonaro faz frases pequenas e devolve alguma provocação ao Lula, que, em geral, compra essa provocação. Se, em vez de comprar a provocação, ele insistir no tema, talvez ele tenha mais capacidade de botar o Bolsonaro assim contra a parede. Mas eu acho que ainda não conseguiu. Vamos ver o que vai ser essa semana da campanha do Bolsonaro. Uma campanha que vai ter que se organizar muito. Não sei se Sérgio Moro na campanha ajuda ou atrapalha, né? Vamos ver isso, né? Afinal de contas, tem muita coisa para mostrar aí dos embates sobre os dois, né? Então, e ao mesmo tempo, vamos ver como as redes vão continuar, né, debatendo essa questão tão importante. Muito bom. Elas vão continuar debatendo. O Sérgio Moro foi o Padre Kelmo do Bolsonaro. Ele é o Sérgio Kelmo, né? Cada vez ele aparece de um jeito, né? Daqui a pouco estão cantando para ele também no avião. Bom, gente, então é isso. Foi um prazer. Obrigado, Avritzer. Abraço, Natif, abraço. Tchau, Avritzer. Gente, só um comentário breve sobre o que o Léo falou. No começo do debate, o Lula conseguiu fazer isso com a questão das universidades, e foi muito bem. Então, acho e o começo, todo mundo entendeu no Twitter, inclusive, que o Bolsonaro mordeu a isca do Lula, que foi falar da pandemia.
Eles ficaram só falando da pandemia, que é ruim para o Bolsonaro, né, Avritz? Sim, sem dúvida. Bolsonaro custou tirar o tema da pandemia. Custou sair das universidades, quando saiu, entrou o tema. Ou seja, o Lula conseguiu, porque ele foi o primeiro a fazer a pergunta, ele conseguiu colocar as duas questões mais polêmicas para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro falar que ele deu aumento para os professores e não tem uma resposta, faltou, né? Algumas Obrigado, coisas. Leonardo Avritzer. Nassif, está contigo. É o seguinte, quando você pega o repertório do Bolsonaro, é um repertório limitado e conhecido. O que ele fala lá do Daniel Ortega, o que ele fala dos professores, o que ele fala do valor do orçamento secreto e tudo. Então, você mapear esses pontos centrais e levantar fatos rápidos e objetivos não é difícil. Eu acho que está faltando à assessoria do Lula esse trabalho. Se você pegar tudo que o repertório do Bolsonaro hoje é conhecidíssimo. Ele já falou isso em outros momentos, já jogou outros momentos. Então, onde está a ciência aí? Em pensar em respostas rápidas aí para cada um desses temas aí e provocar o Bolsonaro naqueles temas de fragilidade dele. Então, acho que não... Essa questão de administrar mal o tempo, aí não tem... Frases longas em debate assim se perdem. Quando o Bolsonaro faz... Os 5 minutos do Bolsonaro foi uma confusão, mas o do Lula antes foi também. Então, você tem que pegar temas objetivos aí, sabe o repertório. As acusações do Bolsonaro são mais que conhecidas, todo mundo careca de saber. Então, tem que preparar as respostas rápidas que anulem rapidamente esse... Ô Nassif, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Mike Tyson, antes de entrar no ringue, ele ficava ali no camarim dele e tal, recebendo porrada, todo mundo dava porrada nele, ele ficava nervoso, ele ficava pulando, ficava gritando, aí depois ele entrava no ringue e nocauteava no primeiro assalto, né? Em geral era assim. Eu acho que o Lula tá protegido demais, tem que soltar ele, né? Essa coisa de preparar, eu achei que preparou demais, né? Acho que é muito preparo. Tem que deixar o Lula dos tempos do sindicato. Posso discordar, Conde? Não, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Perdão, desculpa. Só terminar o raciocínio. Sabe, o Lula que vai, que enfrenta, é muito medo. Ah, não, vai perder esse segmento, fica aquele cálculo, todo mundo da caneta aqui. E, na verdade, quando o candidato quando o Lula é mais ele, ele cresce. Né? Ficar cheio de dedos com um monte de coisa. Mas desculpa, vai lá, Álvaro, depois a gente roda aqui. Beleza. Não, eu queria comentar que eu penso o seguinte: uma coisa incrível que o Lula tem a favor dele são os dados. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem dados e não sabe operacionalizar os dados. Então, o Lula precisa ser mais técnico, por incrível que pareça. Ele pode jogar do jeito que ele quiser. Só que você precisa dar a ele mais dados para ele poder jogar. Porque quando você alimentar de dados a fala do Lula, imagina ele com ironia lançando... Eu me recordo uma vez... que o Haddad, no debate com o Bolsonaro, fez uma pergunta técnica de economia. E o Bolsonaro travou de um jeito que foi formidável, que ele não sabia responder. Ele, não, essas questões eu vou deixar com os meus ministros. E aí ele não sabia dizer se era de economia a questão. Daí ele foi lá, o Haddad na tréplica falou assim, olha, é uma questão de economia, e é uma questão elementar, que todos devem saber e tal. E aí ele jogou no colo do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes que vai resolver tudo. Então, assim, o Lula tem formas de, ironicamente, como ele falou do negócio da Marielle, como ele falou do negócio de miliciano, imagina ele lançar... Não, porque o faturamento da Petrobras foi muito maior do que o seu. Eu tive um faturamento de X. Ele não sabe o faturamento da Petrobras dele. Percebe? Ele pode, com dados, brincar de fazer o quê? O ganho real do salário mínimo. Então, você brasileiro, enchia o carrinho de compras... Porque ele fala de ganho real, ele tem que tomar cuidado também, aí sim faz sentido, de dar aquela enlatada de entrar no marqueteiro, mas ele tem que falar assim, o teu carrinho de compra, dona de casa, como é que é? Tá maior ou tá menor agora? Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você compra. Então, ele tem jogadas que ele consegue dar movimento a dados. Se ele consegue fazer isso, ele vai chegar em todos os segmentos, até naqueles que o odeiam. Deixando raiva, né? Claro. Agora você está sem... Você está sem som. Sem som. Não está com som. Desculpa, eu estou sem som, gente. Perdão. Tá. Já cansado. É muito botão aqui.
Vamos lá. Quem que está prontinho para falar? Se não, passo para o Horta aqui. Deixa eu completar, Fala, Leara, então, eu fala só lá. queria, porque daqui a pouquinho eu vou sair também. Não, daqui a pouquinho todo mundo vai sair, viu, Eliane? Bom, primeiro, em relação às perguntas, né, dos jornalistas, eu achei todas horrorosas, todas absolutamente engessadas, e não questionam, eu não entendo porque o tema dos 51 imóveis não entra na cena dos debates, né? E o Álvaro estava falando, né, de Lula usar dados, não tinha que ter entrado na questão de discutir Venezuela, nem o Ortega. É falar, olha, isso não interessa para o povo brasileiro, 10 segundos, mas eu gostaria de saber, por exemplo, como alguém com um salário de 30 mil reais consegue comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Por que isso não é colocado? Não entendo, né? Então, essa é uma questão que tem me deixado muito irritada, porque, reiteradamente, é só fazer uma leitura do livro da Juliana Dalpiva e tirar dali várias questões, né? Para colocar, porque aí sim desestabiliza Bolsonaro. Agora, ficar de fato discutindo a Venezuela, dando explicação, eu acho que é isso, de fato. Lula é um cara íntegro e ético, que não está preparado para um cara aético e amoral como Bolsonaro, mas tem de estar preparado, né? Porque o jogo é esse, enfim. Quem vai? Horta? Depois Haroldo. Eu concordo muito com o Nassif. Eu acho que o presidente foi muito mal preparado. O presidente é uma pessoa que fala com o coração. Quando ele precisa provocar sentimentos, ele provoca sentimentos. Mas quando ele precisa ser objetivo e trabalhar com dados diretos, me parece que o presidente não conseguiu fazer isso nesse debate. Se perdeu tentando criar estruturas ali para encurralar o Bolsonaro. E esse caráter errático do Bolsonaro, ele não permite que você encurrale ele se você não passar efetivamente a direção do debate para ele, né? Se o Bolsonaro ficar sempre falando depois e fazendo memezinho, ele realmente vai se dar bem. Agora, se você entregar para ele, né, e obrigar ele que tenha tempo e substância para responder, ele vai se dar muito mal. E não foi o que o presidente Lula fez. O presidente Lula, no meu entendimento, como disse muito bem o Nassif, não tinha nenhuma pergunta que o presidente Lula fosse encarar que a gente não conhecesse já há no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Bolsonaro não tem nada de novo para apresentar. Os dados estão todos aí. Basta se organizar e fazer respostas diretas e sucintas, inclusive para a questão da corrupção, que é o tema que parece que mais incomoda o presidente, é sentar e montar uma resposta para isso com dados diretos e simples e ponto final. E quando conversar com o Bolsonaro, passar a bola para ele. Gente, o grande problema foi isso. Lula fala bem, mas falou demais e se perdeu. Bolsonaro não fala e ele não falou o que não precisava falar e ficou na dele. Agora, por sorte, ele é muito ruim. Porque no período que ele teve os 5 minutos, né, que ele podia falar o que ele quisesse e que o Lula não tinha resposta, ele não conseguiu concatenar algum tipo de informação ou de discurso correto que viesse a mudar efetivamente os votos. Ele falou para a bolha dele sem sair 1 segundo disso, como o Álvaro bem pontuou. Então eu acho que no final das contas não foi um estrago tão grande. Agora o presidente tem que começar a se preocupar em ser um pouco mais incisivo, ou então esse caráter errático vai acabar cobrando um preço lá no debate da Globo. Ele hoje poderia ser decisivo, né? Tava tudo pronto, né? Tudo que o Bolsonaro fez de errado, pintou o clima, né? Tava tudo pronto para o Bolsonaro. Eu não sei o que está acontecendo, existe uma economia de ações. Agora, eu acho que o fato do pintou o clima, se ele prosseguir, ele vai ter mais impacto do que o próprio debate na próxima semana aí. Não, a gente tem na mão, Conde, agora, por essa bobagem que o Bolsonaro fez, a gente tem na mão como capturar as redes sociais por 2 semanas. Sim. Se a campanha do presidente souber o que fazer, ela trabalha essa questão da pedofilia por 2 semanas a fio, sem deixar o Bolsonaro aparecer. Viu, não sei, né, se é verdade, parece que as redes sociais do PT não têm coesão para fazer isso. Haroldo, contigo. Depois o Nassif vai fazer esse bloco. Acho que a gente pode fazer o último bloco aqui. Na verdade, abre com o Nassif e a gente complementa aqui. Vai lá, Haroldo. O debate não foi o debate dos sonhos, né?
assim como essa eleição a gente está tomando várias surpresas agradáveis. Mas a verdade é que a campanha tem que continuar. Amanhã não foi ruim, também não foi um desastre, não foi péssimo. É claro que a gente esperava, até um pouco empolgado aí pelos últimos tropeços do Bolsonaro, que o Lula fosse um pouco melhor. Mas veja, os debates são parte do jogo, né? A campanha em si é muito mais importante. O que está em disputa é uma faixa estreita do eleitorado, e essa disputa ela é travada todos os dias e por todo mundo que está nas redes, está falando, não é só o candidato. Então, acho que neste momento a campanha tem que preparar para os próximos debates, mas principalmente preparar o jogo da reta final, que são os últimos 15 dias, né? O Bolsonaro não foi para as cordas, mas ele abriu muitos flancos essa semana que vão continuar abertos e dependendo de como a coisa andar, abrirá novos flancos. Então, é preciso ficar muito atento a isso. E como disse o Horta, tem que prestar atenção no que ele fala, porque não existe nada que o Bolsonaro fale que não tenha uma grande barbaridade, né? Eu acho muito ruim, eu não consegui comentar antes de começar o debate, mas eu acho muito ruim o TSE ter proibido a retirada do vídeo. Eu comparo isso ao que fizeram em 2018, quando tiraram as denúncias contra a ditadura do ar da campanha do Fernando Haddad. É um escândalo isso, né? A gente vai ter que lidar com essa questão. O impacto é médio, porque já circulou muito, todo mundo já sabe, mas tem significado isso. A gente não consegue discutir política. A gente tem uma justiça eleitoral que impede as discussões políticas, né? Porque essa não era uma fake news, isso não era um caso para ser retirado do ar, e o retirar do ar, igualar isso a fake news estrito sensu, com manipulação de conteúdo, etc., é muito ruim. É ruim para o debate político, porque é como se ninguém pudesse falar as verdades. Empurra tanta fake news quanto liberar fake news, isso, né? Tem uma coisa concreta, a Melinha contando da tortura dela na ditadura. Se isso não é um assunto político, o que é? Desculpa, estou acabando aqui. Mas se o Bolsonaro retirar um trecho enorme, porque não foi um pedacinho de uma entrevista, e discutir o que foi dito, se isso for considerado fake news, a gente não pode falar de política. Tá aí Haroldo, Cerávulo. Eu ia perguntar mesmo para a última rodada aqui, para o Nassif, abrindo essa última rodada. Nassif, você já explicou que o Alexandre de Moraes está equilibrando um pouco o jogo, né? Para depois, de repente, poder ter mais uma bala, mais uma possibilidade de que o Bolsonaro vai fazer alguma besteira nos próximos dias, com toda certeza. E tudo mais. O que você acha? Você acha que piora, diminui muito o impacto dessa Não. O impacto já tá assimilado aí, é um impacto terrível aí, né? Agora, realmente, você não dá para confundir, digamos, você pega a transmissão da Jovem Pan acusando o Lula de um crime que já foi elucidado, que não tem nada a ver com o Lula, e comparar com uma entrevista em que o Bolsonaro diz, o Bolsonaro diz. Você pode questionar as interpretações, mas não a entrevista em si. Mas ainda eu acho que a intenção ali foi dar uma força moral aí pro Alexandre de Moraes para segurar a peteca. Agora, repito, a assessoria do Lula, gente, nós não estamos falando com um sujeito inteligente, um sujeito que tem um repertório amplo de argumentos, é um sujeito esperto sim, ele sabe falar, ele sabe jogar um conjunto de conceitos que são assimilados aí não só pelo gado, mas pelo eleitor desinformado. Esse eleitor desinformado é o eleitor que tem que ser conquistado aí. Então, esse mapeamento dessa temática e você dá nas mãos aí de um bom redator respostas rápidas aí que o Lula possa utilizar, e mais um ponto que foi colocado importante, as estatísticas também.
pegar as estatísticas centrais, porque o Lula pegou hoje muito bem quando ele fala da transposição do São Francisco, que ele mostra os dados ali, a diferença. Mas, por exemplo, quando entra a questão das refinarias e tudo, fica confuso. Ou seja, o Bolsonaro ele joga com um conjunto de conceitos que exige ou tempo para explicar, ou exige que você prepare antecipadamente respostas rápidas que cheguem até o senso comum. Né? Mas eu acho que não muda a situação. Acho que o Bolsonaro, essa semana, vai ter que comer o pão que o diabo amassou com essa história aí das meninas venezuelanas, né? E espero que, por o último debate, que vai ser o decisivo com a Globo, o pessoal do Lula seja mais esperto. Né? Vamos lá, o Álvaro preparou uma fala final aqui importante sobre internet, então vou fazer o seguinte, o Horta fala antes, tudo bem, Álvaro? E aí você fecha? Pode ser? Então vai lá, Horta. Nós não perdemos nesse debate, mas acho que também não ganhamos, e está assim toda a campanha. Agora, é importante isso que o Nassif trouxe aqui. Né? As próximas 2 semanas, eu disse isso para o pessoal, semana que vem é a última semana de trabalho, efetivamente, e a última semana vai ser a semana do desespero, onde qualquer coisa pode acontecer. Quando eu falo qualquer coisa, eu falo qualquer coisa mesmo. Então, a semana que vem é a semana que nós precisamos segurar esse rojão que vai vir agora. Que bom que o Bolsonaro está enredado em todo esse problema que ele criou a respeito da pedofilia. Concordo com o Haroldo em gênero, número e grau. O que aconteceu aqui foi censura para favorecer Jair Bolsonaro, né? E isso vai cobrar um preço ali adiante, como cobrou lá atrás a gente não poder falar sobre milícia e Jair Bolsonaro na campanha do Haddad. Nós tivemos vários vídeos ali que foram proibidos em cima da hora. Agora, não pode o presidente ir para um debate de novo tendo que articular e pensar em respostas, em sistemas de respostas em cima do laço, porque nenhuma das questões é nova. É preciso que... Como é que a gente faz isso? A gente que é professor faz isso todo santo dia. O Álvaro sabe disso, o Haroldo sabe disso, o Conde também é professor. Você tem ali um conjunto de respostas já estabelecidas, com dados organizados. Se você quiser, você leva os dados, inclusive mostra. Não pode mostrar nada na hora, mas você pode dizer. Isso tem que estar colocado, tem que ser de uma forma concisa. Respondeu, passa a bola para o Bolsonaro que ele se enrola. Não dá para a gente ficar achando... como todo mundo está achando, eu tenho essa impressão na campanha do Lula, está todo mundo se fiando no talento do Lula, na qualidade do Lula, na coisa fantástica que ele é, e está deixando de fazer o trabalho de base para facilitar a vida dele. E isso tem um custo muito grande, porque ele vai se desgastando. E nesse caso desse debate, me pareceu que a questão da corrupção não ficou bem resolvida. E isso vai incomodar demais na hora de buscar os votos desses indecisos. Álvaro de Azevedo Gonzaga. Não, só concordo com todo mundo que falou aqui, e eu queria fazer aqui uma observação importante, que é qual? Quando se fala as pesquisas não erraram, é importante a gente verificar um crescimento da última pesquisa para o dia da urna, do Bolsonaro, e uma variação do Lula. Isso é atribuído muitas vezes ao tipo de pesquisa, abstenção, mas também à comunicação em massa que é feita. De alguma forma, o Alexandre de Moraes, ao fazer uma decisão como essa, ao tomar uma decisão como essa, pavimenta o caminho para acenar o seguinte: não importa, não pode chutar canela. Ainda que não esteja chutando a canela, ainda que o sujeito estivesse de caneleira, isso é ruim, como um retrato agora. Mas eu gostaria de dizer que pode ser bom, se você verificar isso como um filme. Por quê? Se as empresas de redes de mídias sociais não tiver como controlar essa situação, na véspera da eleição, talvez, o que deva se fazer é suspender esses mecanismos. E, de alguma maneira, vai ser feito um estrago agora. E, por isso, o estrago vai continuar. E, entre aspas, ele é irreparável. E, se for irreparável, para o outro candidato, ele já entende que não pode agir dessa maneira. Então, eu não sei se eu me fiz claro, se eu fui muito filosófico, mas é preciso entender que essa trama pode ser não só uma foto, mas pode ser um filme. Álvaro de Azevedo Gonzaga aqui, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Haroldo Cerávulo, obrigado, Álvaro, Fernando Horta, Super Nassif.
A gente vai acompanhar os desdobramentos de tudo isso aí, da questão do Pintou o Clima, do debate durante a semana, fazendo a cobertura aqui. Agradeço a todos. Inscrevam-se em nossos canais e a gente está de volta. Próximo debate a gente vai estar cobrindo mais uma vez aqui. Valeu, gente. Abre os microfones aí e dá tchau pro povo aqui que ficou aqui. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Grande Um abraço. abraço aí. Forte, Conde. Abração. Valeu.